Antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que eu não sou nenhuma profissional, nunca fiz curso para desenho. Tudo que eu aprendi foi pesquisando, vendo vídeos de pessoas melhor, pedindo opinião para pessoas que desenham de verdade como serviço e que fizeram cursos e etc. Então pode ser que tudo que eu saiba não seja profissional, mas é básico, é o jeito que eu faço, o jeito que deu certo pra mim, que pode ser que também dê certo pra vocês. Eu tenho 15 anos, então pra mim ir pra outra cidade fazer curso é meio complicado. A minha cidade, por ser uma cidade muito pequena, não tem curso de desenho aqui, então eu acabei não fazendo curso e acabei aprendendo tudo que eu sei pela internet. Então, bastante coisa que eu sei, eu acho muito legal quando as pessoas fazem vídeo explicando de uma maneira fácil. É o que eu vou tentar explicar pra vocês. Vou tentar falar sobre materiais, tanto bons quanto o que você pode fazer se você não tem lugar pra comprar na sua cidade, porque assim como eu, a minha cidade, por ser muito pequena, não tem muitos materiais profissionais pra comprar aqui. Então eu acabo pegando os materiais que eu mesmo tenho em casa pra usar no desenho que tá dando certo por enquanto. Então agora eu vou falar um pouco sobre a técnica de grade. A técnica de grade, ela é uma técnica muito usada por profissionais e eu passei a usar ela faz pouco tempo, mas eu que tenho muito problema em engordar pessoas e emagrecer pessoas. Sempre que eu ia desenhar, como eu fazia só olhando, acabava que o rosto sempre ficava um pouco mais gordo, eu sempre mais magro, sempre acontecia isso. Com essa técnica de grade pode até acontecer, mas é muito, muito, muito difícil. Agora que eu uso a técnica de grade, quase não aconteceu isso, então eu vou continuar usando ela. Ela é até fácil de fazer, basta você entender o que acontece, e é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Bom, o primeiro passo para você fazer a técnica de grade é você analisar o desenho escolhido, o desenho que você quer fazer. Então você olha bem para o seu desenho e perceba. Ele tem poucos detalhes, tem bastante espaço, não tanto detalhe. Ele tem um médio tanto de detalhe ou ele tem muito detalhe pequeno. Porque é isso que vai definir se você vai fazer quadrados maior ou quadrado menor. Por quê? Se você fizer quadrado muito pequeno, aqui nesse desenho que é grande, vai ficar muito quadradinho sem nada o que desenhar, muito quadradinho nulo, praticamente sem o que fazer. Mas, se você desenhar em um desenho com muito detalhe, quadrados grandes, vai ficar muitas partes que vão ficar flutuando dentro do quadrado, que você ainda assim não vai conseguir fazer com facilidade. Então, se você tem um desenho com pouco detalhe, pode fazer um tamanho razoável de quadrado. Se você tem um desenho com muito detalhe, faça quadrados pequenos para a parte não ficar flutuando. Essa é a primeira parte. Então, depois que vocês escolherem o desenho que vocês querem, a gente vai começar a riscar o desenho. Então, na hora que a gente entrar para essa etapa, a gente precisa entender que lápis usar. Bom, como esse rabisco que a gente vai fazer, os quadradinhos, vai ter que ser apagado depois, a gente não pode fazer com um lápis tão duro que vai ficar marcado e nem tão mole e escuro a ponto que também vai ficar marcado. A gente tem que escolher um meio termo. Eu normalmente utilizo o 2B para fazer os riscos, porque eu acho que fica um tanto razoável. Bom, lembrando que você não pode nem acarcar muito, porque depois vai apagar, e nem tão claro a ponto de você não conseguir ver. Então, você vai fazer num tanto razoável, sem forçar muito, mas utilizando um jeito que dê pra você ver. Agora, nessa etapa do processo, você vai escolher o tamanho do quadradinho que você vai fazer. Como eu peguei esse desenho que não tem tanto detalhe, eu vou fazer os quadradinhos com 1,5 cm, 2 centímetros. Eu vou fazer para mostrar para vocês com 2 centímetros. Então tá, escolhi quantos centímetros eu quero. Vamos riscar. Então, 2 centímetros. Centímetros. Ah, uma coisa sempre importante de lembrar é que se você começar a riscar com a régua começando desse lado e finalizar desse, sempre vai sobrar um pouquinho. Às vezes pode até coincidir de dar certo, mas às vezes pode ficar sobrando um pouquinho, sem problemas. Mas lembra que na hora de riscar o outro lado,
de começar por aqui e não por aqui, porque senão aqui vai ficar sobrando e aqui não vai ficar sobrando, e aí na hora de traçar as linhas não vai coincidir os pontinhos. Então, se eu comecei aqui e sobrou desse lado, eu novamente vou começar aqui. Pronto. Dessa forma ficou sobrando no cantinho dos dois e o começo ficou igual. Agora vamos traçar na horizontal. O mesmo tanto de centímetro. Então, após você fazer os risquinhos de referência em todo o canto da folha, você vai traçar as linhas. Toma um tanto de cuidado na hora que for traçar as linhas, para a hora que você ajustar um lado, a hora que você for ajustar o outro, acabar saindo do risquinho o outro lado e você acabar nem vendo. Então, sempre confere os dois lados se estão juntinhos e pode traçar. Como eu disse, sem usar muita força para poder não marcar a folha na hora de apagar. Depois disso, a próxima etapa é numerar, para na hora que você for passar para outra folha, você não se perder na hora de desenhar. Então, vamos lá. Pronto. Agora que a gente já fez toda a parte de rabiscar na imagem de referência, vamos passar isso para a folha que a gente quer. E é nessa parte de escolha da folha que você vai passar o desenho, que você vai escolher se você vai querer reduzir, ampliar ou continuar com o mesmo tamanho. Por exemplo, se você vai querer ampliar o desenho, por exemplo, eu quero fazer esse desenho aqui, mas em uma folha A3, que é bem grande. Então, a gente fez com 2 centímetros esses quadradinhos, então a gente quer aumentar 2 vezes mais o desenho. Então, a gente vai fazer os quadradinhos na folha grande com 4 centímetros. Quer aumentar 3 vezes o desenho? 6 centímetros de quadradinho. E assim sucessivamente. Isso se você quiser ampliar. Então, relembrando, se eu quero ampliar esse desenho que tem 2 centímetros quadradinho, quero aumentar 2 vezes, eu vou fazer os meus quadradinhos na folha grande com 4 centímetros. E aí, na hora que eu for desenhar, eu vou fazer o processo simples. Vou ver o que tá lá e fazer aqui, no quadradinho. Agora, eu quero diminuir o desenho. Eu vou fazer uma folha menor. Beleza, você quer diminuir o desenho? Faz, já que aqui tá com 2, faz na outra folha que você quiser fazer ser menor, com 1 centímetro ou com até milímetro, se você preferir. Você diminui o tanto que você quiser e aumenta o tanto que você quiser. Vai depender de onde você quer desenhar e o tamanho que você vai deixar. Quer manter o mesmo tamanho, o tamanho original? Ótimo, faça o mesmo tamanho de quadradinho, 2 por 2. E você vai manter o tamanho original do desenho de referência. É importante o quê? Na hora de for passar para a folha que você vai desenhar, depois de aumentar o que você quer, fazer lá, quero aumentar 2 vezes, vamos fazer por 4 centímetros. Vamos supor que tá lá, é importante você conferir se bateu o número de quadradinho com o desenho que você vai desenhar, com o desenho de referência, desculpa. Então, se aqui tem 8 quadradinhos, na folha que você for passar depois que você traçar, necessariamente vai ter que ter 8 quadradinhos e sobrar um pouquinho ou um pouco mais. Pode ser que sobre mais, dependendo do tamanho da folha, se você não traçar o quadrado, por exemplo, que nem aqui, vai acabar sobrando mais ou menos, aí você enquadra se você quiser ou decide o que você quer fazer. E em cima também tem que ter, como aqui tem 9 quadradinhos, aqui vai precisar ter 9 quadradinhos. E aí você vai fazer a grade certinha e vai poder desenhar tranquilo.